37 de Protagonistas capítulo 112. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Bom. Ocorreu um acidente. Araceli, que fingia rezar, levantou a cabeça ao som de várias explosões que aconteceram. Ela estava atualmente esperando na igreja do Palácio Imperial porque não tinha nada a ver com o banquete. Ela não tinha ideia nenhuma do que aconteceria no futuro. Mesmo assim, através de sua própria percepção como uma arquimaga do nono círculo que cruzou muitas dimensões, foi capaz de perceber até certo ponto sobre o fato de que o regressor estava sendo impulsionado por todas as bênçãos deste mundo. É um simples incidente de terror desta vez? Araceli rapidamente vestiu uma máscara que se estendia do nariz até a parte inferior do queixo. Era uma máscara levemente translúcida, então, se alguém a olhasse de perto, poderia reconhecê-la. No entanto, não pensou muito sobre isso, pois achava que não iria encontrar ninguém de qualquer maneira. A quantidade de mana que residia em seu corpo atualmente era de apenas 10% em comparação com sua capacidade original. Mas não seria um problema, pois estava confiante de que poderia resolver esse acidente apenas com isso. Depois de soltar o cabelo preto, Araceli mudou para um vestido preto simples, e subiu alto no céu depois de colocar uma luz branca pura por todo o corpo. Movimento de fótons. O movimento de fótons era uma magia de sétimo círculo que permitia ao conjurador voar ao redor envolvendo seu corpo com luz. Durante o voo, eles seriam capazes de ignorar todas as leis da física. Podiam acelerar até a velocidade do som em menos de um segundo, e era possível fazer uma parada repentina na velocidade do som, ignorando até mesmo a lei da inércia. Enquanto ela voava alto no céu noturno, Araceli espalhou um pouco de sua mana em todas as direções. Ela sempre restringiu seu uso para recuperar um pouco mais rápido, mas se colocasse seu coração nisso, poderia facilmente descobrir qualquer coisa a uma distância de algumas centenas de metros. Encontrei. A explosão ocorreu em 7 edifícios no total. No entanto, Araceli percebeu que quase não havia vítimas. Não houve vítimas. Isso. No meio de uma explosão que sacudiu a terra, não houve uma única vítima. Ocorreu apenas em locais que ninguém estava, como armazém, banheiro, sala de recepção vazia e assim por diante. Era como se tivessem escolhido esses lugares de propósito. Araceli pensou que o agressor poderia estar fazendo isso para atraí-la. E, finalmente, junto com uma explosão do 8º prédio, pôde sentir algo com o qual estava familiarizada. Era um cheiro estranho, mas familiar de mana. Era o cheiro dele que ela não conseguia esquecer, embora só o tivesse encontrado algumas vezes ao longo de sua vida. Sua cabeça estava cheia de confusão. No entanto, seu corpo já estava acelerando em direção a ele antes que percebesse. Por alguma razão, os pilares e paredes que sustentavam os andares superiores do 8º edifício estavam bem. A explosão varreu apenas áreas inúteis, bem como a entrada, como se tivesse sido feita deliberadamente para obstruí-la. Ela voou silenciosamente pelo céu noturno do Império e finalmente pousou no topo do prédio. Finalmente, Araceli pôde vê-lo. Como eu pensei, a feiticeira negra era você o tempo todo. Sim. Araceli podia ver que o Seldão parecia um pouco arrependido. Ele, que sempre fez as coisas de forma descarada, estava com uma expressão que não era adequada para si. Então ela pensou consigo mesma, por que sente tanta pena? Você está passando por todas essas dificuldades apenas para me encontrar? Ah! Só então, Araceli percebeu que o Seldão estava se sentindo culpado. Um sorriso surgiu em seu rosto. Ela ficou emocionada porque parece que seu professor sabe de todas as dificuldades que enfrentou enquanto viajava pelas dimensões para encontrá-lo. A moça sorriu brilhantemente. Ela se aproximou lentamente antes de abraçá-lo com força. Eu não te disse antes, professor? Onde quer que esteja, eu definitivamente irei encontrá-lo. Deve ser difícil. Não foi nada difícil. E o Seldão acariciou Araceli que encontrou conforto em seus braços. Ela afundou em seu corpo e abraçou seu pescoço com tanta força como se não fosse soltar. Estava fazendo isso deliberadamente para me atrair? Sim. Ela estava apenas meio certa. Em primeiro lugar, o Seldão sabia até certo ponto que Araceli estava neste mundo. Ele ouviu da história da princesa Sark e sua luna sempre aparece quando ocorre um acidente.
Era como se estivesse tentando informar alguém de sua existência. No entanto, ao contrário de outros lugares, as igrejas e templos onde residia a sacerdotisa da deusa do tempo e da estação, eram estritamente proibidos para os homens. Então Seldon teve uma ideia: se não pudesse encontrá-la, por que não fazê-la vir até ele? Assim, este incidente de terror ocorreu. Esperei um ano para encontrá-lo. E Seldon acariciou as costas de Araceli. Seu coração ficou pesado quando pensou em todas as dificuldades pelas quais estava sofrendo. Ela o estava ajudando a resolver todos os tipos de acidentes neste mundo, embora fosse originalmente sua missão. Ele não teve escolha a não ser permanecer em silêncio porque não sabia se poderia retribuir ou não. A propósito, por que sua mãe está assim? Ah, bem. E Seldon descobriu algo estranho sobre o corpo de Araceli enquanto ele acariciava suas costas. O círculo de mana ao redor de seu coração estava completamente endurecido. É o efeito de usar um método incompleto para cruzar dimensões. Ela devia estar com pressa. Viajou pelas dimensões sem saber como passar pelo fragmento do tempo e pelo método de condensação da magia em outra dimensão. Se tivesse se esforçado um pouco mais, teria sido possível fazer uma transição segura. É muito lamentável, disse a interface. E Seldon se perguntou qual poderia ser a razão por trás da decisão precipitada de Araceli de viajar através das dimensões. É porque eu não sou boa o suficiente. Seldon ficou surpreso. Assim como no dia em que ele a conheceu há muito tempo, sua confiança ainda era ruim. Você é boa o suficiente. Por enquanto, vamos. Espere, o que está fazendo? Algo quente estava se contorcendo em seu coração. Era mana. Um poder desconhecido que ele não podia sentir um ano atrás. No entanto, Seldon nunca ordenou que se movesse, e não poderia ser obra do espírito da flor porque ele estava hibernando para se preparar para florescer. Professor, esta é a minha técnica de circular de mana, certo? Sim. Como é aqui? Bem, é muito complicado de explicar. Mas, há esse alguém que roubou seu método de circular de mana. Então alguém o roubou de volta, e esse alguém o passou para outras pessoas. Essa era a explicação correta. Mas, é mais avançado que meu próprio método. Há uma técnica desconhecida misturada nele. É uma técnica de respiração? Assim, isso mesmo. O que você está fazendo agora? Com os olhos fechados, Araceli calmamente colocou as orelhas no peito de Seldon. E ele também deu um tapinha nas costas dela e colocou a mão perto do coração dela. Ela estava girando com força seu círculo de mana e também absorveu a mana condensada produzida por seu círculo. Que loucura! Normalmente, era muito difícil interferir no círculo de mana de outras pessoas porque quanto mais você tenta, mais o círculo tenta repelir você. É definitivamente muito difícil, mas não é impossível. Era um fato que percebeu enquanto estava com Ekaterina no outro dia. Ele estava ciente de que poderia mover com força o círculo de mana de outras pessoas, desde que tivessem a mesma técnica de circulação. No entanto, também era possível fazê-lo se compartilhassem sua alma a ponto de compartilhar seus sentidos. Mas, mesmo sem usar o método que Seldon conhecia, Araceli o estava movendo com força, independentemente de sua vontade. A coisa que foi transferida não foi apenas mana, mas também o DNA da própria mana. Ambas energias estavam se misturando. A quantidade máxima de mana foi aumentada. Os olhos de Seldon se arregalaram quando sentiu uma quantidade ultrajante de mana envolvendo seu corpo. E então, olhou para Araceli que sorriu enquanto fechava os olhos. HMMM. É bom. Para um mago, mana era como a vida. Se sua mana, que era a razão de sua vida, for cortado um dia, o mago sentirá a dor de ter um membro amputado. E a garota nos braços de Seldon estava viajando pelas dimensões enquanto sentia essa dor excruciante. No entanto, ela conseguiu viajar pelos mundos com essa quantidade limitada de mana. Araceli sentiu-se feliz depois de um longo tempo, uma vez que sentiu a sensação de sua mana aumentar. Boom! E. Sério? Enquanto as bombas ainda explodiam ruidosamente como fogos de artifício do lado de fora, a garota adormeceu em seus braços. E ele não conseguia acordá-la. Bianca, o que aconteceu? O Papa Caim sempre foi amigável. Ele costumava dizer coisas como: vou abrir a porta, me dê essa bolsa. Eu carrego. No entanto, não foi nada além do efeito de monopólio de charme, SSS.
Bianca era realmente uma garota muito bonita, mas isso por si só não pode fazer as pessoas amá-la incondicionalmente. Mas desta vez, algo que poderia distorcer a correção do protagonista interveio e, pela primeira vez, a simpatia do Papa Caim desapareceu. Como você sabia de antemão que o diabo apareceria? Ontem à noite, um demônio apareceu no salão de banquetes. Os nobres que estavam presentes na cena naquele momento atestaram que a santa havia predito o aparecimento do diabo. Caine pensou em como ela poderia saber disso. Era improvável que recebesse um oráculo que mesmo ele, o Papa, não recebesse. Isso. O Papa Caim, sem jeito, fez sua pergunta inquieta a Bianca. Ele nem sabia por que se sentia tão estranho, mas ainda sentia que a mulher à sua frente era preciosa e adorável. Tinha que fazê-la esclarecer isso de alguma forma. Os nobres estão em alvoroço. Eles disseram que você chamou o diabo. Enquanto a imagem despencando de Bianca, a princesa Saar Serenity, que antes era odiada pelos cidadãos do Império, agora estava em ascensão por causa de sua corajosa demonstração de coragem. Bianca roeu as unhas. Não era para ser assim. Ela pensou muito sobre a razão pela qual as coisas se desenvolveram dessa maneira. Era claramente diferente da obra original. As coisas ficaram assim porque eu intervi. Ela tentou organizar as informações em sua cabeça da maneira mais razoável. Sarah era uma regressora que atualmente vivia sua segunda vida. Ela queria ser reconhecida pelo imperador resolvendo os acidentes usando seus conhecimentos futuros. De fato, a princesa no livro original que Bianca se lembrava, resolveu com sucesso muitos casos e se aproximou cada vez mais do imperador. Bianca ponderou. E se o amor do imperador não fosse algo que a princesa pudesse obter? E se a única coisa que ela receberia em troca de sua ação fosse desprezo? Será que Saar Serenity, a protagonista da obra original, ainda faria o mesmo? Se eu fosse ela, não faria isso. Quando pensou dessa forma, ficou claro. Se ela se colocasse no lugar da princesa Saar, ela não iria querer continuar perseguindo um amor tão não correspondido. Então, o que devo fazer agora? Bianca tentou se lembrar das ações da princesa Saar. Ela ponderou sobre o motivo pelo qual de repente desistiu do amor do imperador e seguiu um caminho completamente diferente em comparação com o original. Então, se lembrou do cavaleiro da princesa, Yous Seldon. De jeito nenhum, princesa Saar. Ela tem um relacionamento com o cavaleiro? É ridículo. Ela ainda não podia ter certeza. No entanto, se a princesa Saar se apaixonasse por outro homem, era compreensível que parasse de perseguir o amor do imperador. Se as coisas continuarem assim, estarei em apuros. Bianca relembrou seus árduos esforços para que a princesa fosse rebaixada de sua posição como sacerdotisa no último ano. Saar recuperasse seu espírito e imagem, e mais uma vez se tornasse a sacerdotisa da deusa do tempo e da estação, havia uma chance de ela também recuperar sua habilidade de retorno. Ela não podia deixar isso acontecer. Espere um minuto. Bianca sabe que ela era mais adorável e bonita do que qualquer outra pessoa no mundo. Era algo que não deveria dizer em voz alta, mas quando se olhou no espelho, até se apaixonou por si mesma. E entre todas as pessoas com quem havia conversado, não havia ninguém que não estivesse completamente obcecado por ela. Ainda havia muita gente que não conseguia dormir à noite quando pensava nela. Enquanto pensava nisso, mal parou o riso que estava prestes a escapar de sua boca. Se é verdade que a princesa Saar está se relacionando com seu cavaleiro, Yous Seldon, Bianca só precisava arrancá-lo dela. De Protagonistas capítulo 113. Vamos comparar o confronto entre um regressor e um transmigrador a um jogo de xadrez. Regressor era alguém que sabia muito. Se imaginássemos seu conhecimento futuro como peões, seria igual a pelo menos 20 peões. No entanto, os peões tinham um poder muito limitado. Eles poderiam ser facilmente mortos por torres, bispos e cavaleiros controlados pelo transmigrador. Quando isso acontecesse, o regressor não teria mais nada, enquanto o transmigrador ainda teria todas as suas peças. Mas e se, de repente, dois cavalos escondidos que o transmigrador não conhecia intervissem? Eram Araceli e eu. À primeira vista, pode parecer que os dois não podem fazer nada, mas e se esses dois fossem na verdade duas rainhas? Ainda assim, não importa quão fortes fossem as duas rainhas ou quão livremente elas pudessem se mover, ainda era impossível para elas fazer qualquer coisa na frente de duas torres, dois bispos e dois cavalos. Mas e se,
Além da intervenção de Araceli e minha, o adversário também fizera uma má jogada. Vamos rezar. A deusa do tempo e da estação, Kader. Ouvi dizer que mais da metade do continente acredita na Igreja do Tempo. Era difícil imaginar quão grande seria, já que também era a religião designada do Império. Na Igreja, dizia-se que uma santa aparecia uma vez a cada 2 ou 3 séculos. Uma existência mais próxima da própria deusa. Disse que ela podia entender e praticar sua palavra. No entanto, durante o tempo em que a santa não apareceu, a mulher mais dedicada e exemplar do continente seria designada como filha da deusa. A princesa Saar Serenity é alguém que desempenha esse papel. Claro, assim que a santa apareceu, o valor da filha da deusa estava destinado a diminuir. No entanto, pelo que ouvi da princesa Saar, seu valor estava caindo escandalosamente em comparação com sua primeira vida. Mesmo que a santa aparecesse, sua imagem de crente mais devotada não desapareceria de repente. E, eventualmente, a princesa foi privada de toda a sua autoridade e sua posição. Mas, vamos orar mais uma vez. Que nosso tempo os alcance. Após o incidente no Palácio Real, a princesa recebeu novamente acesso ao Vaticano da Igreja do Tempo e foi qualificada para orar. Embora não tenha sido reintegrada ao cargo de filha da deusa, disse que estava satisfeita desde que pudesse oferecer sua oração. No processo de obter sua qualificação para rezar no Vaticano, dei-lhe apenas um conselho muito simples. Apenas não faça nada e espere. Realmente era isso. O senso de justiça da princesa era extraordinário. Ela não podia suportar ver nem mesmo uma pessoa se machucar na frente de seus olhos. Foi por isso que usou suas informações futuras e toda sua força para evitar que os acidentes ocorressem com antecedência. Mas no final, quem mais se beneficiou com sua ação foi Bianca. A santa, ou a transmigradora, também era alguém que possuía o conhecimento do futuro. Ela até sabia como a princesa iria se mover. E para que tirasse o máximo proveito da ação de Saar, ela não precisava fazer nada. Absolutamente nada. A última vez no salão de banquetes foi a mesma coisa. Bianca estava esperando pacientemente que o acidente ocorresse para colher os benefícios da ação da princesa. E quando aconteceu o acidente, a santa, que estava tentando fazer alguma coisa, não conseguiu fazer nada. E Saar Serenity, que apareceu tardiamente, acabou se destacando. Preciso impedir a princesa Saar de fazer qualquer coisa para confundir Bianca. De alguma forma eu tenho que fazer com que a princesa Saar recupere sua posição como a filha da deusa. Para matar Bianca, tenho que fazê-la perder todas as suas habilidades. Sua primeira era a liderança daqueles 4 homens. E a segunda era retorno do tempo, dada pela deusa do tempo e da estação. As condições de gatilho para a regressão eram desconhecidas. No entanto, eu não podia ignorar a chance de que isso pudesse ser transmitido ao crente mais devoto. Então, a partir de agora, seria uma luta completa usando o conhecimento futuro. Uma briga comigo, que tem o conhecimento que nem o transmigrador sabia. Ou era isso que eu esperava? Oh, o cavaleiro e o seu dom está aqui também. Você fica muito bem de uniforme. Quando Bianca sorriu ao olhar para mim, eu a cumprimentei de volta com um sorriso e assenti. Fico lisonjeado. Mas a Santa Bianca está muito mais linda. Sim, tive que admitir que ela é muito bonita. No entanto, assim como algumas mulheres não se deixam enganar por homens bonitos, também existem homens que não se deixam enganar por belas aparências, como eu. Para ser sincero, fiquei um pouco decepcionado. Agora, Bianca estava tentando me seduzir confiando puramente em seu charme. Eu esperava uma guerra psicológica mais sofisticada na qual a política e o conhecimento do futuro colidissem. Talvez, se ela escolhesse me enfrentar em uma batalha psicológica, eu perdesse. Bianca certamente tinha a capacidade de fazer isso. Além disso, tenho certeza de que era mais inteligente em comparação a mim. No entanto, eu entendo perfeitamente sua escolha de ação. Sua habilidade era sua arma mais forte e a maneira mais fácil de seguir. Mas ela escolheu o oponente errado. Depois de passar um tempo com tantas garotas bonitas, me tornei bastante imune a isso. Além disso, Caçador de Protagonistas estava resistindo ao monopólio de charme. A propósito, você tem algum tempo livre? Estou planejando realizar uma reunião social de grupo religioso e quero convidá-lo. Reunião social do grupo religioso. Parece ser uma reunião que poderia ser assistida por qualquer um que fosse crente.
Embora originalmente eu não devesse comparecer porque não faz muito tempo que me tornei uma palavra da santa foi suficiente para derrubar esse fato. Nesse momento, se o cavaleiro que guarda a princesa estivesse encantado e aceitasse o convite, Saar se sentiria completamente excluída e magoada. Não pense em um cavaleiro tradicional do sistema feudal que fez o seu trabalho fielmente. Se fosse uma história de um cavaleiro no gênero de fantasia romântica, não havia nada impossível. É claro. Como ouso rejeitar o convite da bela santa? Ao aceitar sua oferta, pude ver que Bianca riu como uma tole e voltou seu olhar para a princesa. Em seus olhos, refletiu-se a figura de Saar, que estava um pouco afastada com uma expressão ansiosa. Você já decidiu a data para a reunião? Bem, ainda não. Bom. Se a data ainda não estivesse marcada, seria mais fácil para mim. Estou feliz. Então, você poderia, por favor, acomodar a agenda da nossa princesa? O quê? O que você está? Se eu vou à reunião, não seria natural que meu mestre estivesse lá também. Por que parece tão surpresa? Por um breve segundo, pude ver uma expressão de não deveria ser assim no rosto de Bianca, mas ela acenou com a cabeça logo depois. De qualquer forma, quer Saara estivesse envolvida ou não, eu achava que seria bom se eu pudesse passar mais tempo com ela. Nem um pouco, Sirius Seldão. Você tem uma data em mente? Vou definir o cronograma para esse momento. A noite do 13º dia, quando a lua está inclinada. Quando lhe contei a data, a expressão de Bianca ficou pálida. Porque a princesa não tem tempo livre, exceto naquele dia. Se não fosse naquele dia, só seria possível quando a lua fosse inclinada mais 3 vezes. Então eu pude ver Bianca franzir as sobrancelhas e roer a unha. Era uma espécie de guerra psicológica em jogo de azar, então engoli minha saliva também. Se a santa desistir de mim aqui e entrar em uma guerra política, as coisas podem piorar. Existe alguma razão para que esse dia não funcione? Se assim for, não pode ser evitado. Razão? Claro, existe. Mas como ela poderia dizer de antemão que haveria uma grande crise que recairia sobre o Império naquele dia? Bianca me encarou com olhos calmos, mas enjeitados. Era como se ela estivesse perguntando, você sabe de alguma coisa? Eu respondi seu olhar questionador com estou apenas cumprindo a agenda da princesa. A santa olhou ao redor. As pessoas estavam prestando atenção nela. Os crentes sabem que ela não tinha agenda naquele dia, mas se dissesse não é possível sem motivo aqui, seria confundida por cancelar a reunião social só porque a princesa Saar participaria. Atualmente, a imagem da princesa estava se recuperando graças ao sucesso no acidente anterior. Muitos crentes também ficaram curiosos com a resposta dela. E então, Bianca respondeu: tudo bem. Eventualmente, Bianca não teve escolha a não ser aceitar minha proposta. Se a outra pessoa fizesse um movimento ruim, eu estava confiante de que poderia tirar vantagem disso o máximo possível. Foi adiado. Após o término da sessão de oração, Seldão disse isso. A princesa Saar suspirou ao recordar a expressão calma dele. Até este dia, ela não sabia quem aquele homem realmente era. Não sabe se o nome dele era real ou falso, ou mesmo se seu título de cavaleiro era autêntico. É que, um dia, ele apareceu de repente e mostrou a si mesmo o caminho que tinha que trilhar. E mesmo sem perceber, Saar já estava seguindo sua direção. A princesa ainda se lembrava do que ele disse. Vim para matar a santa. Foi um raio de esperança para ela. No entanto, Saar mentiu dizendo, não estou curiosa porque ela não queria que ele conhecesse seu coração ansioso. No entanto, Seldão riu como se soubesse que ela estava mentindo e disse eu só contei porque queria. Ao ouvir isso, havia outra coisa que a princesa queria dizer. Era, Sua Majestade, o Imperador, disse a mesma coisa que você. Mas ele foi embora e me esqueceu completamente. Mas ela não podia dizer isso. Saar suspirou. O sentimento dentro de seu peito não era nada além de uma obsessão pelo relacionamento deles. Ela havia perdido tudo. E havia perdido todos. As poucas pessoas que ainda restavam eram aquelas que foram enviadas pelo Império para vigiá-la. Ela sempre pensou que viveria o resto de sua vida sozinha. Seu coração estava tão desolado que, mesmo que apenas uma pessoa ficasse lá, sua presença certamente seria enorme. A princesa olhou para sua própria mansão do lado de fora da janela.
A residência da duquesa Serenity era claramente visível do Templo do Tempo. Embora a residência estivesse localizada na capital do Império, era tão pobre e desolada. De alguma forma, Saar lembrou-se das desculpas que deu a Eoseldon porque estava envergonhada com o fato. Minha mansão não é solitária. Mesmo que todos tenham ido, o lugar ainda está lá. E este lugar não foi tocado por humanos por tanto tempo. Você pode ver o rastro da passagem do tempo aqui, ou seja, estou neste lugar junto com o tempo. No entanto, Eoseldon simplesmente inclinou a cabeça e disse, então, em outras palavras, você está envergonhada, certo? Vou fingir que não sei. Ele era um homem compreensivo. No entanto, não tinha nenhum pingo de bom senso. E havia mais uma coisa que ele disse. Era o fato de que iria embora mais cedo ou mais tarde. Depois que a resgatasse, aquela que caiu no inferno, e a escoltasse para a luz do mundo mais uma vez, ele iria embora. Então, a princesa Saar teve que se abster de se intrometer profundamente em sua vida. O episódio O Anjo Caído, 4, estará começando em breve. Ao contrário de Eoseldon, que tinha uma expressão brilhante no rosto, a testa de Bianca estava gotejando de suor frio. A princesa desviou o olhar da santa para o céu avermelhado acima. Ela se levantou enquanto sua mão apertava o cabo da espada com força. Enquanto outros participantes usavam um vestido bonito e folgado, Saar usava um vestido bem apertado para esconder o traje de combate que grudava em seu corpo por baixo. Seus olhos dispararam em direção à sua vizinhança por um momento. De fato, a capital do Império era um lugar lindo. Ela ainda se lembra. Em sua vida anterior, este lugar foi completamente destruído. Naquela época, o céu se abriu e uma estranha luz vermelha pintou o mundo. Logo em seguida, uma criatura com asas brancas saiu da abertura acima. Suas asas eram realmente lindas e esplêndidas, como as de um anjo. Mas a princesa Saar Serenity sabia. Era um adversário e um demônio convocado pelo culto sombrio. No acidente do salão de banquetes no outro dia, a fim de punir diretamente o culto sombrio, que põe em perigo Santa Bianca, os 4 líderes masculinos, que foram aclamados como os mais fortes de todo o Império, deixaram o lugar. No entanto, o problema foi que, no final, eles não conseguiram impedir que o culto causasse um acidente dentro do Império. E o maior problema foi hoje. A princesa Saar lembrou que lutou desesperadamente contra o diabo. Em meio ao caos de pessoas sendo massacradas e nobres e cavaleiros sendo mortos, ela nunca soltou sua espada. Mas, no final, a última pessoa de pé foi a santa. Ao contrário desta linha do tempo, que era conhecida por ser gentil e calma, em sua vida anterior era famosa por sua personalidade mais suja. No momento em que derrotou o demônio, lembrou que a santa apareceu com um brilho esplêndido e espargiu seu belo poder divino para o mundo. Todos elogiaram e adoraram a santa em vez daquela que o derrotou o demônio. Desde então, tenho sido completamente usado por ela. Mas sua vida anterior e a vida que vivia agora eram completamente diferentes. Desta vez, a princesa tinha um homem chamado Eoseldon com ela. Estrondo. Quando um terrível demônio vermelho sangue com asas brancas puras emergiu da fenda no céu, toda a capital do Império, incluindo o local da reunião social, foi rapidamente engolida pelo caos. Por causa da majestade daquele grande demônio, as pessoas comuns foram forçadas a se ajoelhar e não conseguiam nem levantar a cabeça. Um grito desesperado pode ser ouvido de todos os lugares. Ué! O que é aquilo? É um demônio. Um demônio apareceu. Salve-me. Alguém gritou a plenos pulmões. Alguém mal conseguiu se levantar e tentou fugir, mas caiu logo depois, e a maioria das pessoas caiu em desespero e se sentou. No entanto, como de costume, as pessoas chamavam o nome. Santa, Santa, por favor, salve-nos. Eles não tiveram escolha a não ser acreditar que desta vez também, a Santa os salvaria. Isso. Santa Bianca lutou para manter a calma. Seus olhos estavam tremendo. Talvez ela tivesse algum plano em mente, porque a princesa Saar lembrou que a sacerdotisa não morreria aqui. Mesmo sabendo desse incidente com antecedência, foi forçada a vir a este lugar graças ao esquema de Eoseldon. Talvez, seu plano fosse algo na linha de esconder seu corpo. Talvez pudesse desaparecer e a feiticeira negra reapareceria exatamente quando a princesa Saar derrotasse com sucesso o diabo. No entanto,
Bianca só poderia usar esse plano se a feiticeira se movesse de acordo com seu plano. No entanto, ela, ou Araceli, não se moveria de acordo com seu plano desta vez. E a princesa Sa não deixaria essa oportunidade ser desperdiçada. Santa, vamos lutar juntas. Esse demônio é muito mais fraco do que você pensa. Com sua magia e minha esgrima, seremos capazes de pará-lo sem nenhum dano. Ah! É que Bianca sempre negou ser a feiticeira negra. No entanto, ela o fez claramente. Foi apenas uma negação meio séria e meio brincalhona. Então as pessoas ainda acreditam que ela fosse aquela figura. Se não avançarmos agora, algo grande acontecerá. E aqui, a princesa Sar mais uma vez gravou esse fato em todos. Aquele momento. Ah! Ah! Lá! A feiticeira apareceu. Do céu, uma feiticeira de cabelos pretos apareceu com um brilho. Araceli, que tirou a máscara e estava vestida com um vestido preto brilhante, que foi solicitado por Seldão, era o cavalo neste campo de jogo. Com uma expressão envergonhada no rosto, ela ergueu uma bengala que nunca usaria normalmente, mas dessa vez fez isso para deixar seu rosto visível para todos. Então, um intenso fogo de artifício com uma forma complexa e inúmeras cores feitas da magia do nono círculo permeou o mundo inteiro. Apareceram. Imediatamente depois que ela disse isso, aplausos explodiram. Uau! Senhora feiticeira apareceu. Agora ninguém prestava atenção à santa. Todo mundo descobriu que a santa e a feiticeira negra eram duas pessoas completamente diferentes. E então a princesa Sar bufou para ela enquanto virava a cabeça, e Bianca apertou seu cabelo com uma expressão pálida. Não era para ser assim. De Protagonistas capítulo 114. Toda vez que ocorre um acidente no Império, uma misteriosa feiticeira de cabelos negros sempre aparece como um cometa para resolver tudo antes de mais uma vez desaparecer. Mas e se sua identidade, que todos pensavam ser a Santa Bianca, fosse na verdade outra pessoa? A Santa sempre foi popular. Provavelmente, mesmo sem a fama que ganhou como feiticeira negra, sua popularidade sempre seria alta graças à correção do protagonista. No entanto, ela era muito gananciosa. Queria monopolizar até mesmo o pequeno interesse detido pelo título de feiticeira negra. Como resultado, a verdadeira recebeu ainda mais atenção graças a Bianca. Caso claramente eu não sou a feiticeira negra, a verdadeira acabaria apenas como uma personagem heróica. Ela não seria tão famosa quanto era agora porque o monopólio de charme roubaria toda a sua popularidade. Você é a feiticeira negra? É tão bonita quanto o boato diz. Por favor, esse título. Araceli curvou-se para esconder o rosto vermelho de beterraba. A garota agora procurava um buraco no chão onde pudesse esconder seu rosto. A razão pela qual cobriu o rosto com uma máscara em primeiro lugar foi porque estava tão envergonhada de seu título. Mesmo de volta ao seu mundo original, realmente odiava quando as pessoas a chamavam de grande sábia ou grande maga. Então, como poderia estar bem com um apelido tão infantil? No entanto, não foi o fim. Ela foi convidada por Seldão para aparecer no céu noturno da capital do Império usando um vestido preto com babados, glamouroso e atraente. Originalmente, Seldão pediu algo como em nome do amor e da justiça. Araceli apareceu, mas ela não pôde dizer isso porque era muito embaraçoso. Então acabou com uma fala ambígua como eu apareci. Como resultado, ele ficou muito desapontado, mas a própria Araceli tinha certeza de que havia conseguido atrair a atenção de um grande número de pessoas. E seu pensamento estava certo. O Papa Caim a convidou pessoalmente para conhecê-lo. Além disso, quando o fato de ela ser uma sacerdotisa, bem como a empregada da Santa Bianca foi revelado ao mundo, o público mais uma vez virou de cabeça para baixo. Claro, a ação de Seldão desempenhou um papel importante lá. Bianca, que sentiu como se o fogo estivesse aceso sob seus pés, estava desesperada para fazê-lo ficar ao seu lado. Ela pensou que era a única maneira de trazer a princesa Saar de volta às profundezas do abismo. Então, a santa continuou chamando Seldão todos os dias para um encontro. Graças a isso, a habilidade passiva, monopólio de charme, estava constantemente sendo perturbada pela habilidade caçador de protagonistas e não podia funcionar corretamente. Em outras palavras, Seldão estava planejando devolver a popularidade que estava concentrada em Bianca para a princesa Saar e Araceli. Em uma nota lateral,
Algo fora do alcance da previsão de Seldon estava acontecendo. Desde quando eu me apaixonei pela santa. Era apenas uma leve dúvida, mas todos os protagonistas masculinos que vieram se questionar voltaram seus olhos para um lugar completamente diferente. Você sabia disso? Esta foi tirada da última vez que a senhora feiticeira negra apareceu. Não. Eu não sei nada. E realmente odeio isso. Ficou bonito, certo? Por favor, livre-se disso. Quando conversou com Araceli, o Papa Caim sentiu que algo estava crescendo em seu coração. Enquanto Santa Bianca se sentia como uma flor pura que não podia ser tocada e uma existência tão bela mesmo quando não fazia nada além de existir, Araceli era diferente dela. Ela respondeu a tudo que ele dizia. Era muito diferente de Bianca, e foi uma experiência muito estimulante para o Papa. Caim não foi o único que demonstrou tanto interesse por Araceli. Terminada a reunião com o Papa, a garota, exausta, tentou sair da igreja. No entanto, uma grande multidão a esperava. Ela podia ouvir algumas pessoas dizendo ao é a feiticeira negra. Assim que a encontraram, seu rosto estava vermelho de vergonha mais uma vez. Então, se curvou e fugiu. E pensar que estou interpretando uma Mao Shoujo nessa idade. Araceli correu por muito tempo antes de chegar a um jardim. Ela encostou seu corpo cansado contra um pilar branco e deu de cara com alguém que a estava esperando. Era Arain, um feiticeiro do sexto círculo que foi aclamado como um gênio entre os gênios e também era chefe do Palácio Imperial, bem como o mestre da torre. E o homem, que foi chamado para ser muito expressivo emocionalmente, também se interessou por ela. Ele sorriu gentilmente e se aproximou. Em seguida, colocou uma rosa negra na orelha de Araceli. Todas as flores do jardim murcharam. Não, não estavam realmente murchas. É por sua causa, a flor mais bonita desse lugar, que todas as outras pareciam estar mortas. Ah, por que você floresceu mais lindamente do que as outras? Esta rosa negra murchará, mas você não. Talvez sua fala pudesse ter funcionado se fosse dita em um gênero romântico 50 anos atrás, não agora. Mesmo Araceli, que desconhecia completamente o romance, não se emocionou com essa frase terrivelmente brega. Ah, professora, este mago vai me matar. Araceli procurou ansiosamente por Seldon com o rosto pálido, mas ela não podia ser visto em nenhum lugar. Ah, espere um minuto. Araceli, que estava cheia de vontade de cortar a língua, de repente teve uma boa ideia. Nem tudo neste mundo deve necessariamente seguir a vontade de Seldon. Obviamente, ele era inteligente e bom no planejamento de operações, mas isso também não significa que ela estivesse com ele. Além disso, estava bastante irritada por tê-la colocado nessa posição. Araceli levantou a cabeça lentamente. Ela se forçou a sorrir e disse a Arain, o que está fazendo dando em cima de mim? Está falando diretamente. Você é definitivamente diferente de outras damas nobres. Claro que sou. A propósito, você já não está em um relacionamento com a Santa Bianca. Desculpe. Os olhos de Arain se regalaram. Ele nunca pensou que ouviria essa pergunta aqui. Araceli estava ciente de que o encanto de Bianca estava temporariamente selado sob a influência de Seldon. Sabia que o interesse deles por ela era uma coisa temporária, mas se perguntou o que aconteceria se plantasse uma semente de dúvida no coração desses homens enquanto o charme não estivesse ativo. Ah, isso, nós estamos. Mas podemos fazer isso. Porque a Santa Bianca também está brincando com outro homem. Então, a expressão de Arain gradualmente distorceu. Isso? Do que você está falando? Bianca é bastante completa com seu relacionamento com os protagonistas masculinos. Talvez tenha sido o trabalho prático da correção do protagonista. Quando ela se encontrou com o homem 1, os homens 2, 3 e 4 nunca percebiam. Mesmo que o fato se tornasse conhecido, seria facilmente esquecido. No entanto, essa correção agora foi restrita por causa de Seldon. Você não sabia? Ah, isso é algo que eu realmente não deveria dizer. O que é? Por favor, me diz. Ah, eu realmente não deveria dizer isso. Você não deve contar a ninguém, ok? Araceli sorriu maliciosamente. Não era exatamente um segredo. Todos no continente, exceto os 4 protagonistas masculinos, sabem disso. Era apenas o comportamento habitual da Santa Bianca. Você sabe. Recentemente, muitas pessoas viram Santa Bianca encontrando Seldon,
O cavaleiro da duquesa Serenity. Não acha que os dois são como... Ah, ah, sério. Nunca pode dizer que ouviu isso de mim, ok? Ok. Foi uma sensação muito estranha. Arayun estava muito confuso com toda essa situação em que não conseguia controlar sua mente. Quem é aquela que tem meu coração? Essa pergunta era um problema para o qual ele não conseguia encontrar a resposta certa. Então, como ele ficou parado com uma expressão vazia, Araceli deixou o jardim às pressas. Ela sorriu e voltou-se para a igreja. Eu deveria dizer o mesmo ao Papa. Quase ao mesmo tempo, a princesa Saar Serenity estava enfrentando o imperador no palácio. Vossa Majestade, posso perguntar por que você me chamou? O vento quente que acariciava a pele da princesa Saara fez sentir-se sonolenta. O jardim de flores brancas sobre o terraço parecia ter sido criado apenas para ela. Se não for, quem mais caberia naquele jardim? No momento em que entrou neste lugar, já havia se tornado a dona. Enquanto olhava para as cortinas balançando, a princesa colocou os lábios em uma xícara de chá com um padrão do sol. Enquanto aqueles lábios vermelhos lentamente tomavam o chá preto, Serael lentamente abriu a boca. Chamei você porque queria expressar minha gratidão pelo que fez no outro dia. Será bom se escrevessem uma carta como de costume, Sua Majestade. Sim, pode ser assim. Mas eu realmente queria olhar para o seu rosto enquanto dizia isso. Sim. Se for o pedido de Vossa Majestade, é meu dever comparecer imediatamente diante de você. Já que já ouvi a gratidão de Vossa Majestade, posso ir embora. Peço desculpas por desperdiçar seu precioso tempo comigo. Você não pode fazer isso. O que acontece neste momento é algo que a princesa Saar realmente esperava. Ela voltou no tempo e viveu sua segunda vida na esperança disso. O reconhecimento do imperador. Estava vivendo uma vida cheia de desespero até agora. Não importa o quanto tentasse, o imperador nunca olhava para ela. Ele havia abandonado. E depois de uma longa deliberação, finalmente desistiu e aceitou o fato de que teria uma morte solitária. Mas, depois de atropelar e arruinar seu sonho, agora você está finalmente mostrando interesse por mim? A princesa Saara originalmente esperava que ela sentisse algum tipo de satisfação quando isso acontecesse. Também pensou que seu coração estaria batendo e palpitando na frente da obsessão afiada e calorosa de Sua Majestade o Imperador novamente, assim como naquela época. Mas nem um pouco. Depois que removeu a pele que o envolvia, descobriu que o interior estava feio e sujo. O interesse do imperador parecia repugnante para Saar, que estava bem ciente de que seus sentimentos por Bianca haviam desaparecido brevemente graças a Eoseldão. A princesa zombou e se perguntou, para que trabalhei duro? Para quem voltei o tempo? O que fiz? Tudo o que ela tinha feito até agora era inútil. Tinha pena de si mesma por amar um homem como ele. Ah! Uma risada zombeteira escapou de sua boca. Era inevitável. Então o imperador, Serael, viu sua risada também. O que é tão engraçado? Uau! Na verdade, eu tive um problema. Ela não queria mais olhar para o rosto dele. Em vez disso, havia um rosto que queria ver mais. Era o rosto do homem que arrastou a força das profundezas do abismo. A princesa pensou nele, que provavelmente estava no meio de um encontro agora. Saara regalou os olhos e cerrou os punhos com força. Ela estava ciente de que Eoseldão estava ocupado atuando para seu próprio bem agora. Depois de lembrar como ele é atencioso, a princesa dificilmente poderia perdoar a Santa Bianca. Está preocupada? Vossa Majestade é um homem muito bom. É uma honra para mim ter conquistado o seu interesse, mas está tudo bem para você ser assim? O que está falando? Pelo que posso ver, Vossa Majestade parece ter escolhido passar toda a sua vida junto com a Santa Bianca. Oh sim. É porque temos um bom relacionamento entre nós. Esse não é o problema, Sua Majestade. Quando Serael franziu a testa, a princesa Saar sorriu sutilmente e abriu a boca. O que eu quero dizer é que meu cavaleiro guardião Eoseldão e a Santa Bianca estão em um encontro agora. Ao contrário de seu rosto inexpressivo habitual, os olhos de Serael se arregalaram. Olhando para isso, a princesa Saar riu. Ela estava realmente feliz. E a partir de agora, sente que vai ser muito feliz. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.